Oi, pessoal. Nesse contexto de contracepção, talvez essa seja uma das informações mais relevantes para a escolha de uma medicação anticoncepcional para uma mulher que faz tratamento de epilepsia. Porque um primeiro fato que eu vou te explicar aqui de forma bem didática e bem rápida é que existem remédios anticonvulsivantes, anticrise, antiepiléticos, que eles, entre aspas, vamos usar um termo assim, eles aceleram o metabolismo do fígado e fazem com que esse fígado trabalhe mais, né? Mas esse processo, o termo técnico, é o processo de indução enzimática hepática, que é uma resposta super normal. Em tese, assim, é o fígado tentando eliminar um agente externo, que no caso é o remédio, mas podia ser uma toxina, por exemplo, podia ser um veneno, por exemplo, o fígado trabalha para eliminar isso. A única questão é que quando você bota o fígado para trabalhar mais, ele trabalha mais de uma forma assim, meio, entre aspas, inespecífica, meio burra. Ele não trabalha especificamente só para aquele problema. Ele trabalha para tudo mais. Então, esse processo é um processo que é normal, é uma resposta adaptativa, que provavelmente também está nos processos de evolução do ser humano. E leva a. O que acontece? Quando você tem esse agente de fora, pode ser um veneno, uma toxina. Nesse caso que a gente está falando, é um remédio, que ele é um agente externo. Você tem um aumento de enzimas. Enzimas são estruturas de proteína que fazem a coisa acontecer no nosso corpo. Nesse caso especificamente, metabolizar coisas, tipo anticoncepcional, nesse caso. Então, está aumentado a síntese, a síntese aumentada dessas enzimas. Só para vocês terem uma ideia, não precisa se preocupar, isso aqui é um corte de um fígado. Isso aqui é um fígado normal, sem nada. E quando você faz só 4 semanas de uma droga que induz proliferação, isso aqui, olha como é que isso aqui, não se preocupa muito com o que é, não. Olha como esse corte aqui é diferente desse. Isso aqui é o fígado trabalhando mais. Isso aqui são retículo endoplasmático, que é o que faz, é, é a estrutura da célula que constrói proteína, que constrói enzima. Então, você vê, aqui não tem quase nada. Quando você faz um remédio indutor, olha quanto já tem. Que é o fígado, ó, trabalhando. Então, essa que é a ideia. Toda vez que tem um agente externo, nesse caso, a gente está falando de um remédio que ele é um agente externo, ele pode ter essa característica de ser um indutor enzimático. Existem anticonvulsivantes que são indutores enzimáticos e existem anticonvulsivantes que não são indutores enzimáticos, tá? Isso é muito importante porque esse aumento de síntese de proteína vai também degradar o seu anticoncepcional oral. E aí vai falhar e vai ter gestação não planejada. De uma forma muito simples. Você tomou lá o seu remedinho, você botou o seu fígado para trabalhar. Tem vários processos bioquímicos que não importam aqui para gente, né? Mas você bota lá o seu fígado para trabalhar. Que a ideia principal é de transformar esse remédio numa substância que consiga ser eliminada mais fácil no rim ou no intestino. Então você quer que aquela toxina, que aquele remédio nesse caso, ele saia de uma forma mais rápida, porque você, isso aqui está esquisito para mim, então você bota ele para funcionar. Então essa que é a ideia adaptativa da indução enzimática, você facilitar a saída do remédio. Você facilitar ele sair pela urina ou facilitar ele sair pelas fezes. Comumente sai mais pela urina. É a forma mais comum de eliminação. Esse é um processo que ele é super reversível, não é eterno. Você tirou a exposição, esse processo volta. Depende da dose, depende do remédio. Tem remédios que são mais fortes, tem remédios que são mais fracos. Então, depende de uma série de características. Não é uma coisa tipo sim ou não. Tem graus variados de indução enzimática. E aqui talvez seja a coisa mais importante, porque várias medicações anticonvulsivantes têm essa característica de fazer o fígado trabalhar mais, e isso tem implicação clínica importante. Falando aqui especificamente para a mulher, tem várias implicações clínicas, tá? Interação medicamentosa, osteoporose, disfunção erétil, é, alteração das gorduras do fígado, tem a questão do paciente idoso que tem mais remédio. Você pode interagir com remédio de tratamento de HIV,
com remédio de tratamento de quimioterapia. E, para a gente circunscrever isso aqui, você pode ter gestação não planejada devido à falha do anticoncepcional. Isso aqui é que a gente vai circunscrever. Então, o processo de indução enzimática pode levar à falha do anticoncepcional, que pode levar a uma gestação não planejada. Ponto. A gente vai falar só dessa tabela aqui, entendendo essa importância disso para você. Como é que isso funciona? Cada remédio tem graus diferentes dessa questão de indução enzimática. Separei de uma forma mais simples, são remédios aqui que causam falha dos anticoncepcionais orais, aqui, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona, cenobamato, orfinamida, perampanel, oxcarbazepina e topiramate em dose alta, topiramate em dose maior do que 200. Esses são, que são remédios que, quando usados junto com o anticoncepcional, levam à falha do anticoncepcional. Beleza? Então, lembra? Então, porque eles têm essa característica de botar o fígado para trabalhar mais, de botar o fígado nesse processo de indução enzimática. Mas não são todos os anticonvulsivantes. Esses aqui, por exemplo, não têm essa característica. Clonazepam, clobazam, lamotrigina, etosuximida, o Etuxim, lacosamida, levetiracetam, brivaracetam, que não tem no Brasil ainda. Pregabalina, valproato, eles não causam é, no sentido de o anticonvulsivante atrapalhar o anticoncepcional, porque eles não têm essa característica de indução enzimática. Então, veja, o que liga o anticonvulsivante à falha do anticoncepcional é esse processo no fígado, que faz o fígado trabalhar mais e destruir mais rápido o anticoncepcional. Tranquilo? Então, por isso que a gente precisa saber. Mas veja, que acontece? Existem mulheres que vão precisar fazer esse anticoncepcional aqui, que são anticoncepcionais amplamente usados, não tem nenhuma contraindicação formal a priori para eles. Então, existem mulheres que vão precisar fazer carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona, enfim, todos esses. Existe essa possibilidade. É, Abrindo parênteses, se você notar, não é uma regra geral, mas quanto mais antigo o anticoncepcional, mais ele é indutor enzimático. Essa característica de melhorar esse perfil de tolerabilidade, de interação medicamentosa, ele veio vindo com o aprimoramento das novas moléculas. Então, não é uma regra absoluta, mas as medicações mais antigas elas tendem a ser mais indutores enzimáticos, e as medicações mais novas não têm essa característica. Tá? Bem, deixa o parênteses. Dito isso, aqui está a lista dos remédios que a gente sabe de antemão que vão interagir com os anticoncepcionais orais. Ou seja, uma mulher que está usando algum desses remédios, ela não deve usar o anticoncepcional oral como método contraceptivo. Ponto. E aí, o que ela pode fazer? Porque assim, ela vai precisar de um método contraceptivo. A contracepção é a chave para o planejamento da gestação. Então, o que ela vai fazer? Existem outras possibilidades. O que é mais seguro nesse contexto é o DIU, tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal, tanto faz, porque aqui a coisa importante é que o DIU hormonal, né, no DIU, ele tem uma ação local. A ação do hormônio no DIU é uma ação só no útero. Ele tem uma ação sistêmica no sangue, né, que é muito pequena. Então, mesmo o DIU hormonal não tem o menor problema. Ou então, a progesterona de injeção trimestral. É aquela anticoncepcional injetável que você toma a cada 3 meses. Isso também pode ser usado. Só um comentário, depende também muito da conveniência da mulher. Então, não são muitas, mas mulheres que não aceitam DIU, tem muita cólica, altera o fluxo menstrual. Então, isso é uma coisa. A injeção pode ter alguns problemas, não é muito comum, mas pode ter alguns problemas. Tem que acompanhar a massa óssea. É, Esse talvez possa ter um pouquinho de ganho de peso, é pouca coisa, mas talvez seja um anticoncepcional que cause um pouquinho mais de ganho de peso.
Então, isso é uma coisa que deveria ser trabalhada. Então, só para a gente organizar, se por algum motivo a mulher precisa usar esses aqui, o anticoncepcional dela vai ter que ser um desses dois. Se ela não puder usar nenhum desses dois, ou se ela quiser considerar tomar o anticoncepcional por qualquer outro motivo, conveniência, ela precisa trocar o anticonvulsivante para aqueles que não atrapalham a questão hormonal do anticonvulsivante. É, agora, só fazendo um parênteses, você pode usar anticontraceptivos orais com qualquer um desses aqui, mas assim, tem algumas coisas que vale a pena a gente chamar muita atenção. Primeiro, a questão do valproato. Valproato. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. O valproato, é, ele não deve ser considerado uma medicação de primeira linha para mulheres em idade fértil, mulheres com vida sexual ativa. Porque o risco de teratogenicidade, problemas numa eventual gestação com o valproato, ele é o maior. Se a gente olhar aqui, isso aqui é um gráfico de um trabalho, mostrando aqui uma série de remédios, e aqui o risco, a chance de você ter uma malformação. Se você olhar aqui, levetiracetam, lamotrigina e oxcarbazepina, tem uma chance que é muito baixa. Esse risco de malformação com esses três remédios, levetiracetam, lamotrigina e oxcarbazepina, é muito próximo do risco de uma mulher que não toma anticonvulsivante. Então, eles são considerados medicações muito seguras. O valproato, ele é o que apresenta o maior risco em termos gerais. Se você for considerar, esse risco vai lá para casa de 14, 11%. Então, o valproato é aquele que traz o maior risco de malformações. Então, a gente evita para mulheres em idade fértil. Ele nunca deve ser a primeira opção, nunca. Isso é tão sério que na Europa, por exemplo, você não consegue prescrever valproato. Você tem determinações legais que impedem você de prescrever o valproato. Em alguns casos, quando você tenta vários remédios e não consegue, dois médicos precisam assinar para poder prescrever o valproato, porque o risco dele é maior. Parêntese também. Se você for olhar, é óbvio que o risco ele é maior, mas sei lá, um risco em torno de 10, 14%. É, o risco de ter malformação. Mas se você for olhar para o outro lado, tem 80 e poucos por cento de não ter nada, em termos de malformação. Mas só que é um risco que ele é desproporcional. Você sai de um risco que é em torno de 3 para um risco que vai lá para perto de 15. Então, esse risco ele é multiplicado muitas vezes, entendeu? Então, ele é um risco que, como você tem opções muito melhores, não tem muito sentido você correr um risco em torno de 15, se você pode correr um risco, por exemplo, em torno de 3, 4%, tá bom? Esse é um conceito geral. Existem exceções, existem mulheres que realmente precisam usar o valproato, que não ficaram bem com outras medicações, mas aí existem algumas outras estratégias que a gente pode fazer. Então, esse é um parênteses muito importante sobre o valproato que a gente precisa ter na cabeça. Ele não deve ser uma primeira opção, embora os anticoncepcionais orais funcionem com ele. Mas, assim, se alguma mulher precisa usar o valproato, a gente quer um método que seja muito, 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 muito eficaz para o controle, que não dependa exclusivamente da mulher. Porque, por exemplo, tem uma aula que a gente já abordou isso, os remédios que dependem, os contraceptivos que dependem da mulher, do comportamento dela, eles não são os mais eficazes. Então, como o anticoncepcional tem que tomar todo dia, na mesma hora, é, pode ter problemas absortivos, a mulher pode esquecer. A gente também não topa fazer o valproato com anticoncepcional oral. Isso não deveria ser uma. A gente deveria tentar um método mais seguro, por conta do risco do valproato, enquanto a gente está tentando ajustar ele. Tentar. Os métodos mais seguros seriam aqueles outros. O DIU, por exemplo, a injeção trimestral. O DIU, no caso, seria, acho que talvez, a melhor opção. Tá bom? Então vamos lá. O valproato funciona o uso do anticoncepcional oral, mas o anticoncepcional oral não é um método que se aproxima de 100%. Ele tem um risco pequeno de falha e ele depende muito do comportamento da mulher. Então a gente acaba preferindo fazer um método que seja mais eficaz. Uma observação também sobre a lamotrigina. A lamotrigina não tem a lamotrigina ela não interfere no anticoncepcional. Você pode tomar
o anticoncepcional usando a lamotrigina, em tese, mas o único problema de usar o anticoncepcional na lamotrigina é que o anticoncepcional atrapalha a lamotrigina. Então, a quantidade de lamotrigina no sangue pode cair à metade, por exemplo, devido ao uso do anticoncepcional oral. E aí, na verdade, você até não tem você tem segurança em relação à gestação, mas você começa a ter escape de crise, começa a ter crise, porque o remédio abaixou no sangue, entendeu? O remédio abaixou no sangue. O anticoncepcional pode reduzir a metade, praticamente. Então, você está tomando 400 de lamotrigina, de repente é como se você estivesse tomando 200, entendeu? Então, a lamotrigina tem esse problema no sentido oposto, do anticoncepcional atrapalhar a ação anticonvulsivante dela. Tudo bem? Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês, trabalhos científicos que mostraram isso. Ó, gestação na mulher com epilepsia deve ser planejada, então por isso que a gente toca muito nesse assunto da contracepção, mas ainda a maioria tem gestação não planejada, muito por conta desse desconhecimento dos anticoncepcionais. E a gente já viu que as coisas podem atrapalhar os dois sentidos. Os remédios anticonvulsivantes podem atrapalhar os contraceptivos podem atrapalhar os anticonvulsivantes. E uma consideração que a gente precisa ter é que os remédios anticonvulsivantes eles podem ter efeito teratogênico também. Tudo isso deve ser pesado na escolha. Isso aqui está tudo em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Tem um monte de estatística, tem um monte de coisa, mas o que é importante? Esse é um trabalho que mostrou que 65% das gestações em mulheres com epilepsia não foram planejadas. Ponto. Então, a maioria não planejou a gestação. E o que acontece? O que trouxe mais risco de uma gestação não planejada? O uso de anticoncepcional hormonal com remédio indutor forte. É aquele problema que a gente viu. O remédio que faz o fígado trabalhar e o uso de anticoncepcional hormonal. Isso é muito comum, né, acontecer ainda. Então, é, um dos fatores pode ser isso: você usar o anticoncepcional oral com remédios indutores enzimáticos que fazem o fígado trabalhar. Então, isso aumenta muito o risco de gestação não planejar. Então, saber isso é muito importante, ter o conhecimento dessa tabela é muito importante para você não ter a falsa sensação de proteção usando um anticoncepcional oral. E assim, é anticoncepcional hormonal de maneira geral. Esse aqui, por exemplo, é a carbamazepina, um trabalho mostrando a carbamazepina, com um implante contraceptivo, aquele implantezinho. Então, assim, não é oral, mas é hormonal. É isso que eu estou tentando mostrar. Olha o que acontece. É, não se preocupe. Ó, isso aqui é a quantidade de anticoncepcional antes de tomar a carbamazepina. E olha como ela abaixa depois de tomar a carbamazepina. Então você diminui a presença da carbamazepina diminui a ação do contraceptivo hormonal. É isso que isso está mostrando. Você está achando que você está aqui, está tudo bem, mas aí você tomou a carbamazepina, o seu nível abaixou muito e tem um risco muito grande de falha. Então, a carbamazepina, que é um indutor enzimático forte, né, aquele que a gente viu, reduziu muito a concentração do hormônio, do contraceptivo em mulheres que estavam com o implante hormonal. Então, isso é só para vocês terem na cabeça que é a questão hormonal. Não importa a via, pode ser anel vaginal, pode ser contraceptivo oral, pode ser implante, desde que ele tenha uma ação sistêmica. A única questão, o DIU hormonal, ele não tem ação sistêmica, o DIU hormonal funciona, porque o DIU hormonal, o hormônio só age no útero. Então, não tem problema, o remédio não atrapalha, tá bom? Então, isso são coisas que são muito importantes. Então, só para a gente concluir, olha essa lista direitinho, vê aonde você está, conversa com o seu médico, isso é muito importante. Se você está na dúvida, continua usando preservativo, além do anticoncepcional que você está, até você ter uma segurança em relação à contracepção. Lembra dessa interação que pode ser do anticoncepcional atrapalhando o remédio anticonvulsivante e do anticonvulsivante atrapalhando o anticoncepcional. Lembra das duas questões, do valproato, que é um remédio que é bastante teratogênico, e da lamotrigina, que sofre muita ação do anticoncepcional, podendo chegar a reduzir a metade do sangue devido à presença do anticoncepcional. Tá bom? Muito obrigado.
não deixe de ver a tabela, tá bom?